bom nós estarmos juntos, isso mesmo, é o programa Bíblia no meu dia a dia, a sua companhia ela é fundamental. Nós estamos aqui para fazer a Lexio Divina, leitura orante da Palavra de Deus. E saber do seu interesse, do seu desejo pela Palavra de Deus, é também saber que Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo. Porque Ele é esse Deus que quer se comunicar, que quer nos instruir, nos mostrar os caminhos que nós devemos trilhar na presença dEle. Vamos suplicar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno, para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Josué, capítulo 10, versículos de 1 a 15. Josué, capítulo 10, versículos de 1 a 15. Vamos ler juntos o texto bíblico e depois meditá-lo. Adonizedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué tomara Ai e a votaram interdito, tratando Ai e o rei de modo como tratara Jericó e o seu rei. Soube também que os habitantes de Gabaon tinham feito as pazes com Israel e habitavam no meio dele. Ficou então com muito medo, pois Gabaon era uma cidade importante, uma dentre as cidades reais, maior ainda que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Adonizedeque enviou então esta mensagem a Oã, rei de Hebron, a Farã, rei de Jarmut, a Jáfia, rei de Laques, e a Dabi, rei de Eglon. Vinde aqui ajudar-me. Vamos derrotar Gabaon, que fez as pazes com Josué e os israelitas. Tendo-se reunido os 5 reis amorreus, o de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmut e o de Laques e o de Eglon, subiram com as tropas, acamparam junto a Gabaon e atacaram-na. Então os habitantes de Gabaon mandaram dizer a Josué, acampado em Gilgal: não abandones os teus servos, vem depressa, salva-nos, socorre-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na montanha se coligaram contra nós. Josué subiu de Gilgal com todo o seu exército e seus valentes guerreiros. O Senhor disse a Josué: não tenhas medo deles, pois eu os entreguei às tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué marchou toda a noite desde Gilgal e caiu de improviso sobre eles. O Senhor os desbaratou diante de Israel, que lhes infligiu uma grande derrota perto de Gabaon e os perseguiu pelo caminho que sobe de Bet-Horon, batendo-os até Azeca e Messeda. Enquanto fugiam dos israelitas e desciam à encosta de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu grandes pedras de granizo em cima deles, até Azeca. Foram mais numerosos os que morreram com a chuva de pedras do que os que caíram pela espada dos israelitas. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus às mãos dos israelitas. Na presença de Israel, ele exclamou: Sol, detente sobre Gabaon, e tu, lua, sobre o vale de Ailon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingasse dos inimigos. É o que está escrito no livro do justo. Parou, pois, o sol no meio do céu, e não se apressou a descer pelo tempo de quase um dia. Nem antes, nem depois houve dia como aquele, em que o Senhor obedeceu à voz de um homem, pois o Senhor lutava por Israel. Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal. É uma palavra impressionante esse texto do capítulo 10 que nós acabamos de escutar. Veja só, nós vamos perceber aqui coisas importantes. Quando nós nos voltamos para Cristo, quando nós adentramos a vida cristã, quando nós descobrimos essa pessoa, esse acontecimento que é o próprio Cristo, a nossa vida muda totalmente de rumo, de direção. Nós temos um novo horizonte diante de nós. Porém, a gente sabe que o cristão, ele sofre.
por se aliar a Cristo. Ele entra dentro de um combate espiritual, mas também um combate de incompreensões das pessoas. Foi o que aconteceu exatamente com este povo, né, que se aliou ao povo de Deus. Esse povo que ali, né, os Gabaonitas, eles se aliaram com o povo de Deus e agora os 5 reis amorreus, eles se juntam para combater, seja o povo de Israel, seja os Gabaonitas que haviam se unido a eles. Vamos lembrar do que Jesus disse para nós, para que a gente não perca de vista a palavra do Senhor? Se me odiaram a mim, também odiarão a vocês. Nós somos alvos do ódio do inimigo de Deus, de Satanás, e de todos aqueles que, de alguma maneira, não querem acreditar ou que se fecham à palavra. Então, eles entram no combate contra nós. Mas o combate que nós vemos aqui, narrado nesses 15 versículos do capítulo 10 de Josué, ele demonstra algo muito importante. Veja só, o versículo 14. Nem antes, nem depois, houve dia como aquele, em que o Senhor obedeceu à voz de um homem, pois o Senhor lutava por Israel. Nós precisamos entender que quem está em aliança com Deus, em comunhão com Deus, tem o socorro garantido. Por isso a gente precisa estar em estado de graça, viver em comunhão com o nosso Senhor, para que a gente tenha o socorro garantido. Outra coisa, a vigília, a vigilância. Eles vigiaram de noite, eles confiaram de dia. Então Josué passou aquela noite inteira com, seja os Gabaonitas e o povo de Israel, né, ali em vigília para enfrentar aquela guerra. E a vitória vem, mas ela vem da vigilância humana e da intervenção divina. Porque quando nós vigiamos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós tiramos de nós os olhos, não é verdade? É Deus, é Ele que vence, é Ele o vencedor. Nós entregamos na mão de Deus a nossa vida, nós confiamos a nossa vida às mãos do Senhor. E a partir daí, nós vamos vendo o socorro de Deus. E o que acontece? A grande derrota daquele imenso exército que se uniu para tentar vencer o povo de Deus, ela vem do alto, ela vem de Deus. Aquele simbolismo daquelas pedras de gelo que caem e matam o maior número do exército inimigo é demonstração de que o socorro vem do alto. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não vem dos carros, dos cavalos, dos cavaleiros, das coisas desse mundo, mas vem do alto. Talvez você esteja enfrentando uma grande batalha espiritual, uma batalha no seio da sua família, uma realidade que você tem enfrentado contra alguma realidade espiritual. Eu só digo para você uma coisa: mantente aliado ao Senhor. É Ele que vai vencer esse combate. Fala com Deus como Josué falou. Aqui está dizendo que nunca antes Deus obedeceu. É uma palavra tremenda, né? Nem antes, nem depois houve dia como aquele em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Mas aí está dando motivo por que ele obedeceu. Porque o Senhor lutava por Israel, lutava pelo seu povo, guerreava pelo seu povo. E é exatamente essa perspectiva espiritual que nós devemos tomar para nós. Deus também luta por nós, guerreia por nós. O diabo nunca vai nos vencer se nós estivermos aliados com... Agora, se eu for para o campo do diabo, se você buscar em ocultismo, se você for para os lugares aonde ele reina e governa, aonde ele está estabelecido, as coisas mundanas, as realidades erradas, os vícios, aí, meu irmão, minha irmã, não vem colocar a culpa em Deus, né? Você está no campo do inimigo. Vamos lembrar que Santo Agostinho disse que o diabo é um cão amarrado. Ele só morde em quem entra no campo dele, até onde vai a corrente. Então, não pise no campo inimigo, não vá para o lado do inimigo. Você vai ser derrotado. Permaneça com Deus. E aí, na sua luta, você chama por Deus e pede: Deus, vença. Deus, vença em meu favor. Ali vai dizer que o sol parou e a lua retrocedeu por um tempo de um dia. O cosmos obedece a Deus. O cosmos obedece à voz de Deus, porque Deus lutava pelos seus. E Ele continua sendo o mesmo Deus, e Ele luta por nós. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? Eu preciso permanecer
fiel até o fim, na aliança com o Senhor e na busca incansável pela fidelidade. Devo cultivar no meu coração a certeza de que Deus sempre vence e sempre vencerá. Tenho que estar do lado certo, fazendo a coisa certa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É exatamente isso. Estar com Deus, permanecer na presença dele é garantia de vitória. Mas a gente precisa ter aliança, ter comunhão. Só que isso não vai vir sem sofrimento, não vai vir sem perseguição, às vezes vem humilhações, situações difíceis, mas eu preciso vigiar, eu preciso permanecer, eu preciso acreditar, eu preciso orar, e assim eu conquistarei a vitória. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, obrigado porque o Senhor lutava pelo povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, e o Senhor continua lutando por aqueles que são seus eleitos, os seus escolhidos, o novo povo de Deus, nós cristãos. Ainda que nós passemos por dificuldades, por perseguições, humilhações, por tempos muitas vezes desgastantes, nós temos plena convicção de que a vitória é do Senhor. Ainda, Senhor Deus, que nós passemos por tantas tribulações e dificuldades, nós temos uma certeza: o Senhor sempre vencerá. E eu quero colocar, junto com os meus irmãos, a minha confiança no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu sei, Jesus, que o Senhor já é muito mais do que vencedor. Amém. É exatamente isso. Coloque-se do lado daquele que já venceu e que vence. E você vai colher muitos e bons frutos dessa sua aliança, dessa sua comunhão com o Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.